A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu venho, através desse vídeo, trazer um recado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Essa mensagem é uma mensagem para você que já aceitou Jesus, você líder, você que começou agora, enfim, todos aqueles que têm o Senhor como único e suficiente Salvador. E eu acredito, meus irmãos, que nós estamos vivendo um tempo a qual o Senhor está levantando uma geração para ser boca de Deus aqui na terra. Eu quero compartilhar alguns versículos bíblicos com você nesta noite. E lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Essa palavra insta significa persista, né? Prega a palavra, persista, insista a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Também quero ler com você, né, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quero ler mais um versículo com vocês. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, que diz assim: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Versículo 23. Ora, tudo faço por causa do Evangelho, para dele tornar-me coparticipante. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu sinto que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo a qual o Senhor tem preparado para que eu e você viéssemos propagar o Evangelho, espalhar o Evangelho aqui na terra. A palavra do Senhor fala sobre alguns sinais da vinda do Senhor Jesus. Fala de pragas, de terremotos, né? E por fim, o último sinal é que o Evangelho, quando o Evangelho, né, for pregado em toda a terra, né, o Senhor virá arrebatar a sua igreja. Então esse é o último sinal a qual a Bíblia relata, né, para que o Senhor Jesus possa vir buscar a sua igreja, que é pregar o Evangelho em toda a terra, né? E eu e você precisamos entender que chegou um avivamento nessa geração. Todos estavam esperando um avivamento e esse avivamento já chegou, né? E a intuição é para que eu e você venhamos fazer parte, o intuito é para que eu e você venhamos fazer parte deste avivamento, sabe? O Evangelho tem se propagado de forma como nunca antes eu vi, né? Mesmo as igrejas estando fechadas, os prédios estando fechados, né? O Evangelho tem se espalhado aí, né, pelos quatro cantos do mundo. E o Senhor quer usar a tua vida, o Senhor quer usar a minha vida, para que nós venhamos ser coparticipante do Evangelho. Eu acredito, queridos, que nunca, nessa geração, o campo estava tão maduro como agora, né? É hora da colheita, é hora de nós sermos boca de Deus aqui na terra. E eu tenho visto esse avivamento, tenho visto as pessoas, né, entendido esse chamado, essa vontade de Deus para a sua igreja, para o cristão, num tempo tão desafiador que nós vivemos. Hoje eu assisti algo tão lindo, sabe, tão lindo,
há umas 3 ruas aqui de onde eu moro, alguns irmãos, né, eles tiveram a iniciativa, já está com alguns dias, algumas semanas que eles tomaram essa iniciativa, já que ninguém pode fazer aglomerações. Qual foi a ideia deles? Eu creio que foi o que o Senhor colocou no coração deles, né? Então essa casa é uma casa, né, de sobrado. Aí o que acontece? Na parte de cima tem uma varanda e aquele homem está pregando ali da varanda da sua casa. 2 irmãos ficam embaixo louvando, né, e o pregador fica em cima, né? Tem até um momento de oportunidades, né? Algumas pessoas que estão nas calçadas, alguns irmãos que estão na sua casa, levam o microfone lá e de lá eles louvam, né? Tem aquela oportunidade, né? E o interessante é que muitas pessoas, a rua parou, a rua tem parado para ouvir o evangelho. Tem pessoas na esquina, pessoas nas calçadas, né? Pessoas em outros sobrados, nas varandas, né? Ouvindo a palavra de Deus. Que coisa linda. Inclusive, eu até compartilhei no meu Facebook. Se você quiser entrar lá no meu Facebook e dar uma olhadinha para você ver que coisa linda, né? O evangelho sendo propagado, né, em toda a cidade. Que coisa linda, que coisa linda. E eu tenho visto isso também, né, o quanto as pessoas estão sedentas e quanto as pessoas estão parando para ouvir a palavra de Deus. Deus fala de forma diferente com cada um. Deus dá instrumentos diferentes para cada um, para que esses instrumentos sejam usados, né? E eu também, algumas semanas atrás, eu também senti no meu coração de espalhar o evangelho, pregar a palavra de Deus. E a forma que Deus me deu, qual foi? Eu tenho o meu Facebook e eu tenho muitos amigos no Facebook, e eu observei que 70% dos amigos do meu Facebook não são evangélicos. E o Senhor colocou no meu coração de eu pregar a palavra dele, levar o evangelho através dessa rede social, né, que é o Facebook, dessa ferramenta. Eu comecei a fazer algumas lives, né, aí, e eu tenho me surpreendido, sabe, quantas pessoas que não são evangélicas, né, têm compartilhado, têm comentado, né, têm sido alcançado pela palavra de Deus. Pessoas que era até difícil de chegar até ela para pregar a palavra de Deus, mas através aí dessas lives aí, sabe, pessoas mesmo que eu acreditava que seria impossível, né, delas se quebrantarem diante da palavra de Deus, impossíveis para nós, né, e elas têm sido alcançadas, eu tenho visto testemunhos, né, e isso é muito forte. Deus tem nos ajudado, sabe, nós não estamos só, Deus tem nos ajudado a pregar o evangelho, assim como no tempo do Egito, né, o Senhor estava com Moisés, né, quando o Senhor fazia o que? O Senhor mandava as pragas, né, para que através das pragas Faraó viesse se quebrantar, né, e depois que Faraó se quebrantava, aí Moisés ia e pregava a palavra de Deus, né, e tem se repetido. O Senhor tem usado esse momento para quebrantar as pessoas, para que nós venhamos fazer como Moisés, né, levar o recado de Deus, a palavra de Deus até essas pessoas. E talvez você diga assim, olha, mas eu não sei, sabe, eu não sei fazer live, eu tenho dificuldade de pregar para muitas pessoas. Você pode sim levar o evangelho, você pode sim, né? Comece pregando para uma pessoa, né? Evangelizando uma pessoa, um amigo do trabalho, um parente seu. Comece a evangelizar essa pessoa, comece a ser boca de Deus, deixa Deus te usar, né? Então, como eu falei, o Senhor dá ferramentas diferentes, dá instrumentos diferentes para cada um de nós, mas a todos Ele dá, a todos. O importante é que a todos eles dá, né? E eu quero falar algo para vocês, né? Esse é o tempo que Deus quer nos usar, né? Vamos dizer assim, os pequeninos. Esse é o tempo que o Senhor vai levantar, está levantando, já começou a levantar uma geração dos que não são, para confundir os que são.
né? Eu me lembro que quando chegou a hora, o chamado para o profeta Amós, né, que ele não era profeta, né, de ele profetizar, o que foi que ele falou? Eu não sou profeta, nem sou filho de profeta, eu sou um boiadeiro, tão julgado, né? Mas foi ele que o Senhor escolheu naquele momento, não por falta de profetas, porque tinha profetas, ele mesmo falou, eu nem sou profeta, nem sou filho de profeta, ou existia profetas na época, existia profetas, né? Porém eu acredito que os profetas estavam ocupados com outras coisas, sabe? Que nem como hoje, sabe? Grandes homens de Deus, sabe? Porque você pode assim, mas tem pastores para isso, sabe? Pessoas capacitadas, pessoas letradas, pessoas especialistas para levar o evangelho. Mas essas pessoas talvez elas estejam muito ocupadas, né, com as coisas da terra, né? Quando a palavra do Senhor diz que para que nós venhamos pensar e buscar as coisas lá de cima. E muitas dessas pessoas têm focado, pensado nas coisas daqui de baixo. E o Senhor está levantando, sabe, esses que não são para o propósito, para um propósito. Você lembra de Neemias quando foi levantar os muros, né? Neemias foi levantar os muros, que vieram algumas pessoas que quiseram tirar o foco de Neemias, né? Mas a Bíblia fala, né, no livro de Neemias, que teve uma hora que ele fazia o quê? Com uma mão eles trabalhavam, com outra mão eles estavam armados, né, com a espada. Ou seja, eles não perderam o propósito, eles não perderam o foco. E hoje muitas pessoas têm perdido o foco. Porém, Deus, ele não esqueceu do propósito. E é a nossa vez de sermos usados por Deus. É a sua vez de você ser usado por Deus com os seus dons, com os seus talentos, com a sua capacidade, né? Em nome do Senhor Jesus. Então que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa ruminar essa palavra, né? Que você venha pensar e buscar, né? E entender que chegou a sua vez, que chegou a nossa vez, né? E não fique esperando para que quando os prédios abrirem, quando as igrejas abrirem, né? E se as igrejas não abrirem, se os prédios não abrirem, né? Você vai continuar no anonimato, vai continuar, né, escondido. Não, é hora de nós sairmos, né, e propagar a palavra do Senhor conforme a nossa capacidade, conforme as ferramentas que o Senhor tem dado a cada um de nós. Que o Senhor possa colocar mais revelação no teu coração, que você possa, em nome do Senhor Jesus, fazer parte deste avivamento, né, que já começou esse avivamento, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Você pode compartilhar esse vídeo aí, você que é líder, compartilhar aí para os seus liderados, para um cristão, que essa é a vontade de Deus. Eu não tenho medo de achar que eu estou errado, eu não tenho medo de achar que isso não é de Deus. É de Deus, meus irmãos, é de Deus. Esse é o recado de Deus para a sua vida nos dias de hoje. Está na hora de você ser boca de Deus. Você tem condições de ser boca de Deus só para uma pessoa? Seja para uma pessoa. Você tem condições de ser boca de Deus para 10 pessoas? Seja para 10, seja para 100. Faça conforme o Senhor lhe capacitar. Mas faça parte desse avivamento. Faça parte desse avivamento. Amém? Que Deus te abençoe. Que você cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Tchau.